É hoje, meu amigo vascaíno, decisão na Ilha do Retiro, lá em Recife. Vasco que entrou ontem no Z4, isto mesmo, tem a obrigação de vencer para sair lá da zona do rebaixamento. É um jogo de vida ou morte para o gigante da colina. Hoje também a chegada do Carlos Cuesta, atleta mais tarde, vai se apresentar aqui no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional, no Galeão. Muita expectativa. O Vasco que continua no mercado. Alguns negócios envolvendo saída de atletas e também chegada de jogadores. O Vasco que ainda tenta a contratação de mais um zagueiro. E a gente vai falar aqui sobre o que falta ainda para essa janela. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje às 20h30, transmissão do Amazon Prime, só vai passar no Amazon Prime. O Vasco da Gama joga contra o Sport. Jogo que ganhou contornos delicados, porque ontem o Juventude conseguiu abater o Ceará lá em Fortaleza. E ontem, olha como é que são as coisas. O Sforza jogou o fino da bola lá no Juventude. O Vasco emprestou um jogador para um concorrente direto ao rebaixamento. Não dá para entender isso. Mas é o seguinte, o Vasco hoje vai repetir a equipe que jogou contra o Botafogo, que é um questionamento que eu faço aí ao Fernando Diniz. Se ele terá hoje 3 contratados no banco de reservas, pelo menos o zagueiro Robert Renan, ele deveria estrear. Por quê? O Vasco da Gama, desde o retorno do Mundial de Clubes da FIFA, o Vasco levou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, uma mudança nessa zaga tem que ser feita. A gente está com um jogador lá improvisado, que é o Hugo Moura, que apesar de ter muitos românticos falando que ele está jogando muito, os resultados estão aí. Certo? Então, o Hugo Moura tem que ir lá para a posiçãozinha dele, tá? O Lucas Freitas tem que pegar um banquinho ali. Uma mudança era para ser feita aí nesse setor defensivo. Ele vai ter o Matheus França também e o Carlos Andrés Gomes como opção. Então acabou essa situação que o Diniz também não tem opção. Certo? Acabou o romantismo com o Fernando Diniz. Espero que o Vasco consiga fazer uma boa performance hoje, que inclusive o Vasco não vai ter o PH, não vai ter o Titi. A gente tem um jogador que acabou de ser contratado nessa janela aí, que supostamente está fazendo simulação de contusão, que é o Thiago Mendes, que coincidentemente, depois do que a esposa dele falou, aquela narrativa, o Thiago está entrando com ódio, 2 minutos para terminar o jogo, sentiu um desconforto na batata da perna. Hoje, uma decisão em Recife, o cara era para ter ido jogar,
Então o Vasco está com algumas condições. Por falar nisso, a gente tem jogador deixando o Vasco, mas tentando se desfazer de Lloyd Augusto. E essa situação do Lloyd Augusto, cara, o Pedro Paulo e o seu Felipe eram para ter sido postos aí numa jaula por ter feito uma judiaria dessa com o Vasco de contratar esse jogador por 3 milhões de euros. Um jogador que recebe quase 600 mil reais. Um jogador que alega problemas mentais, psicológicos, para não atuar. E não é só por conta disso que essa gente tem que ser posta na jaula. Situação do Jean Davi, 6 meses que esse rapaz não é relacionado. O seu Garré, da mesma forma. Então são coisas que a gente tem que parar para criticar sim e fazer uma reflexão. Ontem, o Vasco da Gama contratou o Brian Grince e também o Santos Torrealba, 2 jogadores jovens que chegam aqui, tá? Passaram nos exames médicos. Hoje o Carlos Cuesta chega aqui no Rio de Janeiro, um cara que vai ajudar muito o Gigante da Colina, perfeito, um cara que tem uma bagagem internacional muito grande, cara que pelo menos vai dar mais sustentabilidade à zaga Cruz Maltina, sorte aí para o jogador. E o seguinte, o Vasco ainda tenta a contratação de um zagueiro. Ontem eu fui informado que estão fazendo dengo, tá? Que no final das contas o Alan Saldívia vai ser anunciado aí no apagar das luzes. É o mesmo caso do Carlos Cuesta, para dizer que a diretoria trabalhou intensamente, coisa e tal, né? Até o dia 2, a tendência é que o Saldívia, ao contrário do que está sendo dito por aí, chegue ao Vasco da Gama. Sobre essa janela, acho que faltou o Vasco contratar 2 reforços. Um volante, porque, por exemplo, o jogo de hoje, a gente só tem um Cocão no banco, emprestaram um Esforza. Paulinho não joga hoje, né? Thiago Mendes não joga, só tem um Cocão no banco. E claro que ficou faltando aquele atacante para disputar a vaga com o Vegete, aquele 9. Então eram 2 lacunas aí que o Vasco era para ter preenchido e não preencheu. Que a gente vai passar raiva até dezembro. Então espero que dê os reforços que chegou aí para o Vasco recuperar esse ano, que é um ano de recuperação. E a gente vai ter que somar pelo menos 9 vitórias para não ser rebaixado. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E só mais uma coisa. Hoje, o árbitro é o Klaus. Não vou reclamar, tá? A arbitragem se reclama antes. O seu Pedro Paulo no jogo aí, o último, o Daronco, ele não fez nada, tá? É isso. Não fez nada, nenhuma reclamação na CBF, tá? Vou passar pano na cabeça de gente preguiçosa, não. Muito obrigado aí pela tua atenção.